Você entra num restaurante em que o cardápio tem 50 páginas, com pratos de todos os cantos do mundo. Em vez de sentir animação, bate um nó no estômago. Qual escolher? Você tenta fazer café em casa e gasta 5 minutos olhando embalagens de cápsulas diferentes sem conseguir decidir. Esse impasse não é frescura, é a sensação de estar afogado em possibilidades. No mundo digital, todo dia surgem apps, cursos, séries e infinitos perfis a seguir. E você fica congelado sem saber por onde começar nessa avalanche de opções. Já dizia a frase: na era da informação, somos livres porque temos opções para tudo. Mas essa crença cai por terra quando você percebe que, em vez de liberdade, ganhou confusão. O psicólogo Barry Schwartz já demonstrou que, quando o nosso cérebro é bombardeado com excesso de opções, a sensação de satisfação cai drasticamente. Isso acontece porque, ao redor de cada escolha, surge o fantasma das alternativas não selecionadas. O famoso "acho que eu deveria ter escolhido outra". Isso se transforma em uma voz crítica que paralisa o seu próximo passo. O problema não é só escolher o que comer ou qual série assistir. Ele se espalha para decisões maiores. Qual curso fazer, qual profissão seguir, até mesmo qual valor pessoal eu devo priorizar. Essa multiplicidade de rotas gera uma análise paralisante. Seu cérebro engata num modo de exame minucioso, pensando prós e contras empíricos e subjetivos ao mesmo tempo. O resultado, você adia ações porque teme que, ao iniciar algo, esteja deixando de lado a escolha perfeita. Esse ciclo gera ansiedade e esgota neurotransmissores de recompensa. Quando seu córtex pré-frontal se sobrecarrega avaliando tudo, a dopamina que traria a motivação evapora, deixando você sem energia para agir. É fácil cair na tentação dos 5 apps que vão organizar a sua vida ou 7 atalhos para acelerar as suas metas. Porém, esses métodos rápidos se concentram em ferramentas e não em reproduzir o próprio leque de opções. Comprar um planner caro e baixar um checklist só adiciona camadas de escolha. Vou usar aquele app ou aquele outro, e segue o ciclo. Na realidade, a questão não está em lembrar de fazer, mas em decidir com clareza o que realmente importa, antes mesmo de armazenar tarefas. Estudos em psicologia cognitiva mostram que, sem um filtro rígido para priorizar objetivos, qualquer sistema de organização vira expectativa extra, intensificando a sensação de fracasso quando você, inevitavelmente, não consegue cumprir tudo. Ao longo dos próximos capítulos, vamos navegar passo a passo para descobrir como reduzir conscientemente suas alternativas, definir critérios próprios de valor e montar uma estratégia de escolha, alinhado com o que você valoriza de verdade. Assim, cada decisão passa a ser um caminho robusto e não um labirinto confuso. Eu sou Vinícius e seja bem-vindo ao Conhecimento Subliminar. Quando o cardápio digital parece imenso e cada item parece igualmente tentador, o primeiro passo não é abrir outro aplicativo, mas definir uma estratégia para cortar os excessos. Imagine a sua opção como galhos de uma árvore. Se você deixar todos crescerem, acaba sem caminho. Nosso método começa criando 2 filtros básicos: valores pessoais e limites práticos. A partir daí, cada nova alternativa que surge, você já sabe exatamente como avaliá-la, sem pensar 2 vezes. Para escolher com clareza, é fundamental entender o que realmente importa para você. Pergunte-se: por que estou diante dessa decisão agora? Se o objetivo é melhorar a saúde, atividades que movam o meu corpo por 30 minutos ao dia. Se o foco é criatividade, talvez valha escolher projetos que incentivam o pensamento original, não tarefas repetitivas. Estudos em comportamento mostram que quando você alinha as escolhas e valores claros, reduzem até 60% essa angústia de analisar múltiplas alternativas. Em prática, antes de avaliar apps de meditação, escreva em uma frase qual dimensão do seu bem-estar que você quer fortalecer. Assim, qualquer aplicativo que não ajude a fortalecer essa dimensão específica já sai do jogo. Além dos valores, precisamos de critérios mais objetivos. Tempo disponível, orçamento e simplicidade de execução funcionam como giletes para aparar aquelas opções que, por mais atrativas, são inviáveis. Por exemplo, se você quer aprender programação, não adianta avaliar cursos que custam uma fortuna e demandam 20 horas semanais se seu dia já é ocupado pelo trabalho. Nesse caso, o filtro de tempo descarta essas escolhas de imediato, deixando você livre para explorar aulas curtas e acessíveis. Pesquisadores de economia comportamental constatam que combinar filtros de valor e de praticidade gera maior taxa de compromisso. Pessoas que usam esses limites passam mais facilmente da indecisão à ação. Para não ficar remoendo listas infinitas, adote a regra dos 3 filtros. Primeiro,
verifique se a opção está alinhada para um valor prioritário. Segundo, cheque o critério de viabilidade prática, ou seja, o tempo e custo. E terceiro, considere o nível de benefício esperado, aquele ponto de retorno sobre investimento pessoal. Se uma alternativa passa pelos 3 desafios sem cair, ela vai para a sua, entre aspas, lista curta. Esse processo transforma decisões caóticas em um funil rápido. De dezenas de possibilidades, você fica com no máximo 3 que realmente importam. Basta então escolher a que tiver empolgado mais a sua clareza interna. Essa dinâmica evita a paralisia, pois você já não precisa examinar cada detalhe de todas as opções, só as 3 que já se provaram mais promissoras. Depois de passar valores e critérios práticos pelos filtros, você se vê com 3 opções que realmente fazem sentido. Agora não é hora de voltar atrás. Pense nas 3 como, entre aspas, candidatas sérias. A qualquer momento, uma delas precisa sair vencedora, porque a energia mental de ficar eternamente avaliando receitas, cursos ou hábitos é desperdício. Para cada opção, faça mentalmente uma breve simulação de como seria incorporá-la à sua rotina. Imagine o horário, as ferramentas necessárias e o desconforto inicial. Ao projetar mentalmente, você percebe que uma delas já se encaixa mais naturalmente. Por exemplo, se fazer uma caminhada de 20 minutos exige só calçar um tênis e abrir a porta, enquanto uma aula de dança implica deslocamento e inscrição, a simples caminhada assume vantagem pela fluidez prática. Essa visualização rápida, baseada em uma pesquisa da Universidade de Chicago, mostra que imaginar a implementação real de uma escolha aumenta em 50% a probabilidade de ela se consolidar. Assim, a decisão sai menos do campo teórico e mais do campo prático, criando uma clareza instantânea. Ter a opção definida é apenas a metade do caminho. Agora você precisa reservar um momento fixo para acionar esse ritual de escolha. Pesquisadores de Stanford apontam que a mente responde melhor quando há gatilhos contextuais bem estabelecidos, como pequenas rotinas que sinalizam o início de uma ação. Escolha um momento matinal. Pode ser assim que abrir os olhos enquanto toma água ou logo após escovar os dentes. O ideal é que esse instante seja invariável, algo que aconteça antes de qualquer distração digital. Por exemplo, assim que desligar o despertador, você se senta na beirada da cama, respira fundo e diz em voz baixa a opção do dia. Esse ritual, por mais simples que pareça, envolve uma coordenação entre o sistema límbico, ou seja, a fonte das suas emoções, e o córtex pré-frontal, o centro dos seus planejamentos, garantindo que a escolha saia do campo dos, entre aspas, filmes mentais e se torne o comando real para o corpo agir. O verdadeiro cerne do ritual é o script mental, um pequeno texto que você recita ou visualiza para ativar a ação escolhida. Em vez de um "eu sou capaz", use algo específico, como "hoje às 7h10 eu vou sair para caminhar 5 quadras". A diferença está na objetividade. Seu cérebro não interpreta isso como um mero estímulo de autoestima, mas como uma instrução clara. Estudos em psicologia cognitiva demonstram que instruções específicas aumentam a intenção de realizar a tarefa em 65% mais do que as afirmações vagas. Monte seu script em 3 etapas. Divida em 1. Momento exato, por exemplo, hoje ao desligar o alarme. 2. A ação imediata, ou seja, vou calçar o tênis e caminhar para o parque. E o 3. Ganho direto, para acordar a mente e sentir meu corpo em movimento antes de tudo. Ao falar ou pensar essas 3 linhas, você cria um cheque de realidade para seu cérebro, que entende como isso não é uma ideia abstrata, é um plano que começa em minutos. Vamos para um exemplo prático. Depois de filtrar os seus valores, vamos supor que você escolheu esticar o corpo de vez em quando, porque você trabalha muito na frente do computador. Ou seja, a sua prioridade era que você sofria de dor nas costas ao ficar horas sentado. Seu filtro prático mostrou que uma caminhada curta resolveria parte do problema. Então você pensou, primeiro, no gatilho, desligar o alarme às 7 da manhã. O segundo, o script. Ao desligar o alarme, vou beber um copo grande de água e calçar o tênis para andar no meu quarteirão. E terceiro, o ambiente. Você deixou o tênis e uma garrafa de água ao lado da cama. Assim você não precisou pensar em onde encontrar cada coisa. Em poucos dias, seguindo esse ritual simples, você percebeu que sair de casa antes do café
deixou você mais alerta para suas tarefas relacionadas ao trabalho. Ao visualizar o script antes de dormir, bastava replicar ele de manhã para sentir o corpo reagindo. Os seus músculos relaxam e a sua mente fica focada. Já na primeira semana, você percebe que as dores diminuíram e você ganhou cerca de 30 minutos de produtividade pela manhã. Seu ritual não é definitivo, é um protótipo que deve ser testado e ajustado. Ao final de cada semana, tire 5 minutos para uma breve autorreflexão. Fui consistente? Senti resistência? Preciso mudar o gatilho do script? Se notar que o ritual perdeu o impacto, por exemplo, acordar às 7 passou a estar associado à fadiga e não à energia, ajuste o gatilho para um momento ligeiramente diferente. Ou seja, em vez de você realizar a tarefa depois de beber água, você realiza depois de desligar o alarme. Ou altere a ação, em vez de caminhar, faça uma sequência de alongamentos de 5 minutos no quarto. O ponto é manter a conexão com seu valor original, não a forma exata do ritual. E quanto mais você personaliza isso, mais o ato matinal deixa de ser uma obrigação mecânica e vira um combustível autêntico para o dia. Mesmo especialistas em produtividade, como Cal Newport, conhecem que a tentação de pular para a próxima novidade nunca desaparece totalmente. Eu mesmo já experimentei aquela sensação de ter estabelecido um ritual matinal para focar em um projeto, mas na terceira semana um novo curso online promete aquelas técnicas revolucionárias, e aí você sente aquela força irresistível de mudar tudo de novo. Isso ocorre porque em nosso cérebro o sinal de novidade aciona o sistema de recompensas de forma intensa, liberando dopamina e criando a impressão de que a próxima escolha é sempre a melhor. Entender isso não resolve o problema, mas tira a culpa. A dúvida constante faz parte da nossa biologia. Reconhecer que seu cérebro busca novidade é o primeiro passo para não cair no ciclo de migração infinita de opções. Agora que você já afinou o seu sistema de escolhas, é hora de colher frutos. Manter-se fiel a uma única ação reforça 3 vantagens cruciais. A primeira é a tranquilidade mental. Quando o leque de alternativas diminui, a sua mente deixa de gastar energia verificando novas possibilidades e pode dedicar-se a aprofundar-se na tarefa escolhida. Psicólogos afirmam que reduzir o número de decisões rotineiras aumenta sua resistência a distrações maiores. O segundo é o domínio progressivo. Focar em uma única escolha de cada vez permite que você desenvolva um nível de competência muito mais rápido do que se estivesse trocando constantemente de atividade. Se você optou por escrever diariamente, por exemplo, vai perceber que em poucos dias suas ideias fluem com menos bloqueios mentais. Diferente de quem, por exemplo, fracassa por simplesmente querer testar todos os aplicativos de escrita que existem. E o último é a autoconfiança crescente. Cada dia em que você cumpre seu ritual adiciona um micro sucesso ao seu histórico. Esses pequenos triunfos se acumulam e em poucas semanas formam uma narrativa interna de, entre aspas, eu consigo me comprometer. Um antídoto poderoso contra o eco incessante do e se eu pudesse estar fazendo algo melhor. Desvios inevitavelmente acontecerão. Uma viagem inesperada, um projeto de trabalho urgente ou a simples vontade de explorar um tema, entre aspas, mais brilhante do que aquele do seu ritual atual. Quando isso ocorrer, use um procedimento substitutivo. Em vez de pular o ritual, se por exemplo não puder caminhar ao ar livre, reserve 5 minutos para alongar-se, cumprindo assim o valor principal, ou seja, movimentar o seu corpo. E assim você não abandona um hábito. Se estiver viajando, troque o hábito de escrever no caderno por anotar ideias no celular. Mantenha o foco em praticar a criatividade filtrada pela regra dos 3, mesmo em um contexto diferente. O ponto é não interromper a sua caminhada. Cada desvio conterá um gatilho alternativo de implementação rápida que garanta a essência do seu ritual, não a forma exata. Sempre que a dúvida surgir, ou seja, quando você se pergunta, será que o ritual ainda vale a pena? Lembre-se do projeto de longo prazo, que motivou a escolha. Imagine quem você quer ser daqui a um ano. Uma pessoa com mais clareza mental, sem angústia de inúmeras microdecisões, alguém que pode usar essas economias cognitivas para criar algo relevante. Visualize essa versão futura toda vez que você pensar em trocar o seu protocolo. Esse exercício ativa o córtex pré-frontal dorsomedial, a área do cérebro relacionada à projeção de identidade e tomada de decisões alinhadas ao seu futuro. Em outras palavras, pensar no seu eu daqui 12 meses aumenta a probabilidade de você não ceder ao impulso de começar tudo do zero. E agora fica o convite. Amanhã ao acordar, repita o seu ritual de escolha, mas com uma pequena variação. Adicione um lembrete visual, um post-it colado no armário, uma notificação discreta no celular
ou até mesmo um ícone de uma imagem na tela de bloqueio, que recorde o seu valor fundamental. Se o seu ritual for caminhar, coloque uma foto de um parque no fundo do seu celular. Se for escrever, mantenha o caderno na cabeceira. Esse impulso visual fortalece a ligação emocional com seu ritual. Não esqueça de se inscrever para continuar explorando como cultivar autenticidade e foco em meio ao caos das opções infinitas da era digital. A sua ação de hoje molda o seu amanhã. Então comece agora.